Vamos orar? Abba, bom dia. Bom dia, Abba querido. Bom dia, Espírito Santo. Nós honramos a Tua presença. Bom dia. Espírito da verdade, nós Te queremos. Espírito da profecia, nós Te aguardamos. Espírito Santo, querido, nós Te honramos. Nós honramos a Tua presença. Nós celebramos a Tua presença em nós, como é bom. Como é bom ter a certeza que nós não andamos mais sozinhos, que nós temos o Senhor conosco, nos guiando, nos dirigindo, nos aconselhando, nos ensinando sobre a Tua palavra, nos ensinando sobre a verdade, nos ensinando a viver, nos ensinando sobre nós mesmos, a nos conhecer. Obrigada, Espírito Santo. Nós honramos a Tua presença, queremos te dizer que sem a Tua presença nós não somos. Não conseguimos ser as filhas, as servas, as amigas, as discípulas que devemos ser para Jesus. Então nós Te honramos, Espírito de Deus, Espírito da verdade, nós Te honramos. Obrigada, obrigado por nos revelar Jesus, obrigado por abrir a nossa visão espiritual para que a gente possa meditar na Tua palavra e receber as revelações para os nossos dias hoje. Obrigado por abrir os nossos olhos, obrigado por nos chamar, obrigado por nos amar primeiro. Se hoje nós temos amor no nosso coração, se hoje nós Te amamos tanto assim, se há tanta paixão dentro de nós por Ti, é porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito da profecia, que nos revela Jesus e nos conecta ao Pai. Obrigada, nós honramos a Tua presença. Tua presença é sempre aguardada, Tua presença é sempre esperada. Nós esperamos o Teu toque, nós esperamos a Tua manifestação, nós sempre aguardamos. É verdade, Espírito Santo, que o Senhor mora aqui, mas nós queremos que o Senhor se manifeste, nós queremos Te perceber no ambiente, nós Te damos livre acesso nessa manhã, o Senhor tem livre acesso. Obrigada, Abba, obrigado pela nossa vida. Eu sou tão grata a Ti por tudo que eu tenho, sou grata a Ti pela minha família, sou grata a Ti pelo Teu favor, sou grata. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos põe à mesa. Obrigada, Senhor. Graças Te damos por cada alimento que o Senhor nos põe à mesa. Te damos graça, Jesus, Te damos graça pelo privilégio que nós temos de nos assentar ao redor de uma mesa e celebrarmos uma refeição ao lado das pessoas que nós amamos, que são tão preciosas, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. Como é bom ter comunhão ao redor da mesa, como é bom partilhar de vida, como é bom, Senhor. Obrigada por essa dádiva, Te dou graças. Como é bom. Obrigada, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração para Ti nessa manhã e Te dizer: convence-nos. Espírito da verdade, nos convence de toda a verdade. Traz a revelação dentro da história dessa mulher, dessa garota, uma menina que era uma grande mulher de Deus. Nos ensina com ela. Nos ensina. Mais uma anônima que tanto tem a nos ensinar. Obrigada, Espírito Santo, a nos levar a modelar as mulheres da Bíblia. Nós colocamos o nosso dia nas Tuas mãos, colocamos esse momento, Te pedimos, se manifesta. Nós queremos a Tua manifestação, nós queremos Te sentir nesse lugar. Em cada um desses lugares que nós estamos nesse momento, eu quero pedir, se move aqui onde eu estou nesse momento, mas aonde cada amigo, cada irmão, cada irmã minha está nesse momento, onde quer que esteja, que eles possam sentir o Seu toque. Eu profetizo que eles estejam sensíveis nesse momento para perceber a Tua presença, seja em som, seja a Tua real presença em nos tocar no nosso corpo, seja a Tua voz, uma voz que fale dentro da mente. Eu quero Te pedir que o Senhor fale com cada um deles, em nome de Jesus.
Apresentamos diante do teu altar o nosso dia. Entregamos a ti. Nos envia para esse dia, Jesus. Te agradecemos por esse dia e te pedimos. Ministra a nossa vida. Em nome de Jesus. Ministra a nossa vida. Nos guia, nos conduz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz. Ai, ai, ai. Coisa boa estar na presença do Espírito Santo. Se deixar, a gente fica aqui. Eu amo, 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 amo essa pessoinha, essa presença. Eu tenho um projeto junto com outras mulheres, né? Nós temos um projeto de mulheres que o Senhor me deu por nome para a gente nomear Mulheres no Tempo do Fim. E teve um momento eu orando por esse projeto. O Senhor falou comigo num dia que eu estava no culto que para ser mulher no tempo do fim precisa modelar as mulheres da Bíblia. E aí eu já tinha esse livro aqui, e aí fui procurar aqui na minha livraria, porque, tipo assim, é minha estante de livros, não é porque eu vendo livro, não ainda, né, vai que... E aí eu tinha esse livro, e aqui tem 72 mulheres que nós estamos modelando. Hoje nós vamos chegar na filha de Jefté. Vamos lá? E essa história, ela tá lá em Juízes. Eu queria que você chegasse em Juízes. Abre a tua Bíblia. A gente vai usar a Bíblia Almeida hoje, tá bom? Porque essa história, ela tá em Juízes 11. E a nossa base devocional de hoje, no versículo 34. Tá bom? É muito interessante a gente falar sobre a filha de Jefté, que é mais uma anônima, mais uma mulher da Bíblia que a Bíblia não relata o nome dela. Dentro da história judaica, dentro dos estudos de teólogos e rabinos, provavelmente eles devem ter o nome de algumas mulheres por causa da origem, por causa da família, por causa dos estudos que eles fazem, eles acabam descobrindo. Mas como não está declarado na Bíblia o nome dessa mulher em lugar nenhum, então a gente vai deixar aqui como anônimo. O Senhor o sabe, né? E você sabe que eu paro para pensar que o Senhor, Ele conhece-nos. Muitas vezes a gente quer o nosso nome em evidência, mas é a nossa história que precisa deixar registro nos corações. Não é? O nosso exemplo, o que a nossa vida está falando, o que o nosso comportamento está transferindo, está transmitindo, está comunicando. E que tipo de instrumento que nós temos sido para comunicar uma mensagem do Senhor. Não que não seja importante, mas não é vital. Não é vital. Porque, na verdade, o que realmente é relevante, o que realmente tem importância é o Senhor, é o que Ele está fazendo por meio de nós. Nós só somos mensageiros. Só somos pessoas que carregamos a mensagem, não é? E aí você vai abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 11. Mas o autor, ele fala assim, só para a gente poder não deixar passar aqui as questões do livro, né, que a gente está usando. Ele diz assim: não podemos admitir que Jefté sacrificou a vida de sua filha para queimá-la como oferta a Jeová. Eu não peguei papel hoje. Santo Deus. Eu não peguei papel. Então tá, né? Vamos lá. A pessoa chora, manteiga derretida e fica andando sem papel. Ai, Senhor, me ajuda. Eu sempre deixo por aqui, mas não foi dessa vez. Ok, vamos lá. Ó, diz assim: não podemos admitir que Jefté sacrificou a vida de sua filha para queimá-la como oferta a Jeová. Isso é inconcebível na estrutura da lei mosaica e das leis tradicionais de Israel como nação. Jeová não era um Moloque para quem os pais sacrificavam seus filhos no altar. As evidências da própria história são abundantes, como nos diz a Bíblia. Para podermos interpretar o sacrifício da filha como uma partida e renúncia de conhecer um homem, isso é uma renúncia, né, a se casar. Em outras palavras, por causa do voto de seu pai, Jefté, a filha foi dedicada ao serviço do tabernáculo.
e lá passou o resto de seus dias segregada de seus amigos e familiares. A gente já está começando aqui do final para o começo. A gente vai começar aqui do final porque você vai ver que esse homem chamado Jefté, ele fez um voto. Ele fez um voto de entregar em sacrifício a sua filha. Tem estudiosos que eles costumam dizer que, e aí tem a controvérsia de alguns estudiosos da Bíblia, eles falam que Jefté sacrificou mesmo, colocou em holocausto a sua filha, de morte mesmo, como se fazia antes com cordeiro, em sacrifício. Já outros falam que não foi isso. A Bíblia, ela deixa claro que ele não sacrificou, mesmo porque o Deus de Israel, como a gente acabou de ler aqui, a cultura não autorizava. Deus era contra o sacrifício de pessoas, né? Tanto é que tinha uma entidade que se chamava Moloque, que ele aceitava sacrifício de criança. Então, essa linha de pensamento de alguns estudiosos, para mim, não encaixa por aquilo que a gente vai ler também na Bíblia, para que a gente não tenha dúvidas, tá bom? Então, a filha de Jefté, na minha concepção, pelo que eu leio hoje na Bíblia, ela não foi sacrificada de morte como um cordeiro, né? Não. Ela viveu uma vida sacrificial. Ela foi consagrada ao Senhor. Então, ela foi colocada num lugar de sacerdócio. Para que a gente possa entender melhor, assim, talvez, né? Se você não consegue compreender, sabe essas mulheres hoje que elas vão para convento e a gente conhece como freira, né? Mais ou menos assim, elas são retiradas, são levadas para o templo e lá elas vão ficar sendo dedicadas ao Senhor, ao serviço do Senhor, né? Hoje já não é mais tão comum, mas existe ainda. Conversando com uma amiga esses dias, ela falou que a filha dela, eles terem a prática católica, eu conversando com uma amiga de longa data, eu encontrei ela na cidade, e ela estava falando que uma das filhas dela, a mais velha, vai seguir esse caminho aí por opção mesmo. Então, hoje em dia ainda tem, a gente acha que não, né? Mas tem sim. Então você percebe aqui, olha, que por causa do voto do pai dela, ela foi dedicada ao serviço ao tabernáculo. Aí, continuando o que o autor diz, ele diz: não temos o direito de impor o culto pagão de Efigênia, da mitologia grega, a uma narrativa bíblica. Jefté acabara de derrotar os amonitas e chegara ao auge de sua carreira como juiz de Israel. Ele foi juiz de Israel durante 6 anos, tá, gente? Deixa eu anotar aqui que eu não tinha anotado. Foi um espaço curtinho aí de tempo, mas ele foi juiz de Israel durante 6 anos. O livro de Juízes, ele já fala, o próprio nome já fala que Israel teve vários juízes aí, né? Em um momento infeliz, ele jurou que sacrificaria qualquer um que saísse pela porta, ao chegar vitorioso, para recebê-lo e parabenizá-lo. Essas palavras precipitadas fizeram com que ele fosse privado da companhia de sua filha para o resto de sua vida. Também vemos a filha como vítima do voto do pai. O que mais choca nossa mentalidade moderna é que, sem esconder a sua tristeza, deixa eu colocar aqui atenção, isso aqui é importante a gente falar. A nossa mentalidade moderna. Isso aqui tem total sentido aqui para nós hoje. A gente está falando também, a gente está modelando a filha de Jefté, vamos modelar a filha de Jefté, mas porque a gente entende que a gente é mulher no tempo do fim. Todos são muito bem-vindos, a gente está falando focalizados aqui, estamos focados em mulheres da Bíblia, mas seja homem, seja mulher, você é muito bem-vindo nesse estudo devocional, tá bom? Eu tenho certeza que vai te edificar também. Então ele fala assim: o que mais choca a nossa mentalidade moderna é que, sem esconder a sua tristeza, ela aceita voluntariamente seu destino. A filha de Jefté não era uma jovem que poderia, em uma explosão de misticismo, decidir excluir-se do mundo e passar o resto de sua vida em uma cela. Ela era uma jovem alegre e animada, cheia de entusiasmo e energia. Ela reuniu as meninas de Mispa, sabendo que seu pai estava voltando,
e saiu para saudá-lo com pandeiros e danças. Olha o que ela fez. Essa jovem, ela juntou as amigas, ela juntou todas as meninas dali do bairro dela, da rua dela, da cidade dela, para esperar a volta do seu pai, porque provavelmente ela já deveria ter recebido a notícia que eles tinham sido vencedores, provavelmente. Aí saiu vencedor, né, na guerra lá contra os amonitas e os amorreus lá. A gente já vai ler sobre isso. Aí o autor ele fala assim: sabendo que seu pai estava voltando, e saiu para saudá-lo com pandeiros e danças. Vemos nela um impulso para louvar a Deus pela vitória de seu pai. A história nos sugere que ela havia atingido a idade em que as meninas costumavam se casar. Então ela ainda não era uma mulher madura. Nós a encontramos na narrativa cheia de graça e apelo. Mas as palavras de seu pai caíram como um golpe em sua mente. Ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam. Juízes capítulo 11, versículo 35, fala esse versículo do pai quando viu a filha saindo para festejar, vindo ao seu encontro, né? Em seguida, comunica o voto que fez e o destino que consequentemente lhe correspondia. O próprio Jefité é o primeiro a sofrer o impacto da tragédia, pois essa era a sua única descendente. Ele não tinha outra filha ou outro filho. Qual foi a reação de sua filha? É claro que ela não foi para a sua reclusão com alegria. Com calma, porém, com sinceridade, ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor. Faça de mim conforme o que prometeste. Juízes capítulo 11, versículo 36. Ela só pediu uma graça: concede-me isto. Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Isso também está em Juízes 11, tá? Versículo 37. O seu pai concedeu-lhe esse período de carência e ela foi para as colinas próximas com as suas amigas. Lá, ela tentou se encontrar e se ajustar ao novo estilo de vida. Ela gostaria de se casar e aproveitar a vida ao máximo, mas isso lhe foi negado. O curso de seus anos foi provavelmente ocupado com tarefas monótonas e rotineiras. Aqui é pelo autor, tá? E é por conta do autor. Aí ele fala: este foi o maior sacrifício que ela poderia fazer, o de sua vida pessoal. Mas ela não reclamou e aceitou sem ressentimentos uma vida reclusa e resignada. Uau! Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente para pensar nessa mulher, eu vou falar mulher, porque para ela ter tido a decisão de aceitar o destino que o seu pai preparou para ela, ela poderia ser uma jovem adolescente, ela poderia ser uma garota ainda, mas dentro dela já tinha uma mulher. Eu costumo dizer para as pessoas que eu congrego junto, que dentro de cada uma daquelas crianças tem um homem, dentro de cada uma daquelas crianças tem uma mulher, né? Se é um menino, tem um homem aí dentro. A gente precisa ensiná-lo, a gente precisa ter responsabilidade em ensiná-los, né? Porque tem um homem ali, tem um homem de Deus ali dentro. Dentro daquela criança que está vivendo uma fase de infância, tem um homem, ele está passando por ciclos, ele está passando por fases. E os ciclos, eles vão terminando e a gente precisa ser responsável. Então, essa menina, essa garota, eu acredito que ela devia estar na fase da adolescência, chegando na fase da juventude, talvez. A Bíblia não fala, né? Mas ela era uma mulher. E por que eu falo isso? Porque ela era uma mulher que ela decidiu obedecer. A primeira coisa que eu vejo na filha de Jefité é que ela era uma garota, uma mulher que ela temia a Deus. Ela era alguém que ela conhecia o Senhor, ela era uma serva do Senhor. Ela era alguém que mesmo que ela tivesse que sacrificar a sua própria vida para obedecer a Deus, ela obedeceu. Esse texto, a filha de Jefité, fala muito ao meu coração. Fala muito mesmo, fala muito. Mas como eu disse, antes da gente falar sobre a filha de Jefité, antes da gente falar dessa grande mulher que estava ainda no seu momento de garota, de adolescente, de jovem,
A gente precisa saber quem era Jefité. Jefité no capítulo 11 aqui, ó. Se você tá com o seu livro aí, deixa ele aberto que a gente já volta aqui, tá bom? Você vai ver que Jefité no versículo 1 de Juízes, só lembrando, gente, a gente tá num estudo devocional, tá bom? Então por isso que acaba ficando um pouquinho mais, a gente vai mais para alguns detalhes da Bíblia para você poder entender. A gente precisa compreender algumas coisas que acontecem na Bíblia para que a gente possa ver o sentido. Então não é só um versículo que vai transformar a nossa vida, é a vida dessa mulher, por isso que a gente está num estudo devocional, tá bom? Então tenha paciência aí. E outra coisa, tenha tempo e reverência. Tem duas coisas que, para que a gente possa receber ciente do Espírito, que é necessário. Tempo e reverência com a palavra de Deus, né? Se você tiver tempo, pronto, tá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão chegando, a gente está falando sobre a filha de Jefité. Estamos fazendo o estudo das mulheres da Bíblia, mas você que é homem, você também é muito bem-vindo a permanecer se você quiser, tá bom? Olha aqui, Juízes 11, olha o que ele fala aqui, o versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valente. Ele era um homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerada a Jefté. Olha o versículo ainda, diz assim, versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vem a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem conosco e combata contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha lá. Você vai ver aqui no versículo 9 que ele já tinha ele já tinha esse entendimento do Senhor. Você vai ver que ele fala: então Jefté perguntou aos anciões: se me tornar a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu serei por cabeça. Você sabe que é interessante a gente parar para pensar em quem era o pai dessa moça? Porque você vai ver que a história dessa família, a história desse rapaz e a história dessa moça, você vai ver que vem de uma história de uma vida de rejeição. Porque você começa a observar que ele era filho de uma prostituta. E ele tinha seus irmãos, né? Vamos colocar assim, era filhos por parte de pai, né? E quando o pai dele morreu, a gente percebe que ele foi expulso pelos pelos irmãos dele, que ele morava junto ali, né? Então, Gileade, ele era casado, e desse casamento ele tinha filhos. Porém, Jefté, ele era um filho fora do casamento, vamos dizer assim, fora daquele matrimônio. A Bíblia não relata se houve um adultério aqui, só fala que ele era filho de outra mulher, e que essa mulher era prostituta, tá bom? Então a Bíblia não traz esse relato se Jefté traiu a sua esposa, não. É que ele era, Gileade
Não trata que Gileade traiu a sua esposa. Trata que Jefté era filho de uma prostituta e vivia junto com seu pai na sua casa, junto com a sua família. Provavelmente deve ter dentro dos estudos aí, as pessoas provavelmente já deve ter, se a gente for procurar, mas a gente não vai se aprofundar nisso, tá? A gente quer falar sobre a filha dele, mas a gente precisa compreender a história do pai. Então você vai ver que o pai, ele era um rapaz que foi expulso da sua casa. Quando o pai dele faleceu, os seus irmãos, por parte de pai, expulsaram ele. Falou, não, você não é filho da nossa mãe. Então você sai fora daqui. Você sai fora daqui porque você também não tem herança. Aí você vai ver no versículo 2, ele fala aqui, você não tem herança na casa do nosso pai. Ele foi rejeitado pela família, pelos irmãos, por parte de pai. Ele foi colocado para fora. Aí você para perceber que olha o que ele fala, olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 3. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Você percebe que quando ele foi expulso da casa dele, saiu para viver na rua, procurar um lugar para viver. Quem que se ajuntou com ele? Os levianos, os homens que viviam de forma leviana, né? Pessoas que, vamos colocar assim, que era, né, que não tinha caráter, vamos pôr assim. Você percebe que hoje as coisas não mudam. A Bíblia fala que geração vem, geração vai, e nada se faz novo na face da terra. Eclesiastes. Não é assim que a gente para observar nas ruas, onde as pessoas vão se ajuntando com pessoas que vão, né, cada vez mais tendo práticas que não são corretas, vamos dizer assim. Então o que aconteceu? Ele acabou se ajuntando com pessoas que eram levianas. Só que os seus irmãos reconheciam uma característica nele. Ele era corajoso, ele não tinha medo, ele ia para cima. Ou seja, eles estavam vivendo num tempo de escravidão, os amonitas estavam subjugando eles. Ele falou, viu, só quem pode ir lutar com a gente lá e ir pra cima dos caras é Jefté, vamos atrás dele. Então, ok, eu vou lá, só que daí vocês vão ter que me colocar como chefe de vocês. Ele falou, eu fui expulso da casa, eu saí fora, então se vocês quiserem, eu vou. Mas se eu ganhar, e você vai ver que ele fala que essa era a condição. A condição era, se ele ganhasse, ele seria chefe. Ó, o versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, se eu voltar e eu combater os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu serei por cabeça de vocês. Eles fizeram uma aliança aqui. Porque logo em seguida, no versículo 10, ele fala, responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Eles fizeram uma aliança aqui. Porque eles mesmos acreditavam. O próprio Jefté acreditava que ele ia ganhar, porque ele era um homem valente. E os próprios anciãos, eles sabiam disso também. E eles fizeram uma aliança, porque eles sabiam o potencial de Jefté. Quando a gente vai chegar agora aqui no versículo 29, eu queria que você fosse comigo. Você vai ver no versículo 29 que diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, combateu contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até a proximidade de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Versículo 34. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outra filha nem filho. Quando a viu,
rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Ele não iria tornar atrás. Olha aqui, versículo 36 ainda. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Você fez um voto ao Senhor. Faça de mim segundo o seu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual fez segundo o voto por ele proferido. O voto segundo por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por homem algum ou por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o gileadita. Muito triste essa história, né, Leninha? Que homem, fala a verdade. Que homem, que voto que foi esse que esse homem fez? Deixa eu falar uma coisa, até me arrepia só de pensar nisso tudo. Você sabe que quando a gente olha para essa história, você vai ver que esse pai, ele na verdade, por ele ser uma pessoa que foi rejeitada, ele queria ser evidenciado. Por isso que eu falei que é muito importante a gente falar sobre essa questão do pai. Porque a gente aprende muito com o pai também. Quantas de nós já não sofremos rejeição? Quantas de nós não sofremos até hoje com essa mágoa, com esse ressentimento? E muitas vezes a gente faz coisas... Essa história tem muita coisa para nos ensinar, viu? Muita coisa. Você percebe? Tem coisas para nos ensinar quando ele saiu e com quem é o tipo de pessoas que ele se envolveu. Quando ele foi rejeitado, expulso pela família. A gente consegue observar que uma pessoa, quando ela tem esse sentimento de rejeição e ela volta, se ela não for curada nas suas emoções, ela vai querer chegar num lugar de evidência para que outros venham reconhecer, para que o ego dele seja assim, saciado, sabe? O ego dele seja satisfeito. Para que as pessoas, de certa forma, ele faça com que as pessoas engulam aquilo que as pessoas dizem a respeito dela. Então, você percebe aqui que dentro dessa história, isso é a partir da minha reflexão desse texto, tá? A gente percebe aqui que ele disse: se eu for, eu quero voltar, mas eu quero voltar como cabeça. Eu quero voltar por cima. E ele sabia do potencial que ele tinha. Por outro lado, você vai observar que quando ele vai para lutar, ele nem precisava ter incluído terceiras pessoas no voto dele. E aqui eu paro para entrar e aí minha cabeça voa, minha imaginação voa. Quando a gente vai para a história, a gente vai para os 10 mandamentos. Você vai observar que o Senhor fala para nós também, um dos 10 mandamentos, o Senhor ele fala para nós que não é para nós falarmos o nome do Senhor em vão. Não é para nós invocarmos o nome do Senhor em vão, não é pra gente ficar colocando o nome do Senhor em algumas coisas. A gente muitas vezes tem essa prática, né? Tem pessoas que juram em nome de Deus. Ah, eu juro pela minha filha. Ah, eu juro pelo meu marido. Eu juro pela minha própria vida. Ah, eu juro por Deus que caia um raio. Vocês já ouviram isso, gente? Você percebe? Quer dizer, a pessoa ela tá colocando e falando em nome de Deus uma coisa que ela tem capacidade, ela tem qualificações, ela tem a presença para que ela possa realizar aquilo que ela quiser. Nós precisamos entender que mulheres no tempo do fim, elas precisam compreender que elas não estão sozinhas. O Emanuel está com elas. E elas não precisam ficar levantando o nome do Senhor em vão ou fazendo votos. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou afirmando? Olha o que fala o versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Por quê? Porque era interesse de Deus que todo o povo, o coletivo, parasse de ser escravizado. Parasse de ser
parasse de ser oprimido, entende? O interesse de Deus sempre será do coletivo, mas o coração de Jefité, ele estava um coração ferido por causa da rejeição. E por causa disso, você vai ver que ele fez um voto: eu vou entregar a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou entregar em holocausto ao Senhor. Se você for procurar dentro da história dos juízes, você vai ver que Jefité, ele era um líder. Ele foi um líder ali em Gileade, né? E dentro da história dos juízes, ele foi o 8º juiz que governou ali sobre o povo de Israel. Por 6 anos somente, mas ele governou ali por um período pequeno, mas ele foi um dos governantes. Então você percebe que ele era um líder. E de certa forma ele queria fazer alguma coisa para agradar ao Senhor. Mas qual que era o motivo do coração? Qual era o desejo do coração dele? Por que ele estava fazendo aquilo? Ele podia fazer a partir dele mesmo. Por que ele envolveu outra pessoa? Talvez ele poderia ter pensado, bom, poderia ter saído um servo. Se saísse um escravo pela porta, um mensageiro, um soldado, talvez um animal. Ele poderia ter pensado. Ele, na condição de autoridade, na verdade, ele estava querendo entregar ao Senhor, como que eu diria assim? É como se ele quisesse fazer um ritual, porque ele era líder, mostrar para o povo algo que ele fez ao Senhor. Ego. Na minha visão, ele não passa de ego. Não passava de ego. Só que ele não imaginava que seria a filha dele. Acho que ele nunca imaginou que a própria filha sairia ali e que ele entregaria a filha para um sacrifício que não foi ela que decidiu aquilo. Ela não foi ela que tinha decidido abdicar da sua própria vida, porque ela era uma jovem feliz. Você vai ver que ela tinha sonhos, você percebe pela história, se você for analisar, que ela tinha sonho de se casar. Ela tinha sonho do matrimônio, ela tinha sonho de ser mãe, de ter seus filhos, porque você vai ver que ela vai prantear a virgindade dela, ela vai chorar. Ela vai chorar com as amigas, porque ela não ia poder viver isso. Entende? Você percebe que aqui, olha o que ele fala no versículo 30. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares. Ele estava falando do eu dele. Aqui só fala do eu dele. Por que eu quero afirmar isso? Porque você vai ver em outros momentos Gideão, você vai ver Davi, entre tantos outros aí. Você vai ver que eles, quando eles iam, Senhor, se o Senhor nos entregar, se o Senhor entregar nas nossas mãos, é o coletivo. Deus, ele sempre vai olhar para o coletivo. Quando Deus, ele te chama, ele te envia para um lugar, ele te envia para uma família, ele te envia para uma empresa, ele te envia para uma igreja, ele sempre está olhando para o coletivo. O foco de Deus nunca é para um indivíduo, ele sempre está olhando para o todo. Só que aqui a gente identifica que ele estava preocupado com a sua glória, com o seu reconhecimento, porque ele foi rejeitado, ele saiu expulso, ele teve que sair de uma cidade para outra. E saindo de uma cidade para outra, gente, para pensar que um homem, ele tinha uma família enquanto o pai dele estava vivo. Ele tinha uma família, ele estava dentro da casa dos seus pais. Talvez, isso provavelmente, dentro de casa poderia, entre os irmãos, ter aquela diferença. Se com José já tinha coisas declaradas ali, que a Bíblia fala, imagine com o filho de uma prostituta, dentro de casa. Né? Então você vai ver que depois que o pai dele morreu, os irmãos dele falaram: agora você sai daqui, porque você não é filho da nossa mãe. Você não é filho da mesma mulher. Você é filho do nosso pai, mas não é da mesma mulher, então você sai fora. E você não tem herança nenhuma. Quer dizer, além de expulsarem ele do seio da família, ainda disseram para ele: vocês não têm nada. Ou seja, ele foi morar nas ruas. Jefté foi morar nas ruas e ele se ajuntou com quem? Com os levianos. Ele se ajuntou com aqueles que também viviam na rua, com aqueles que não tinham família, que não tinham... Entende? Então, você percebe que quando foram atrás dele por causa do quê? Por causa da coragem. Então, foram atrás dele por causa de quê? Porque queriam que ele lutasse a favor deles. Mas vocês me expulsaram. Mas aí você vai ver que ele fala aqui: mas por que vocês estão vindo de novo atrás de mim? Não foi vocês que me mandaram embora? Vocês me aborreceram, ó. Não me aborreceram a mim e não me expulsaram da casa do meu pai? Versículo 7, tá? Aí ele fala: por quê? Vocês vêm a mim agora quando vocês estão em aperto? Olha aí na sua Bíblia o versículo 7 de Juízes 11. Ele disse isso para eles: vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês estão vindo agora que vocês estão em aperto? Vocês estão vindo agora que vocês estão em aperto, só que então eu quero que vocês me honrem. Eu quero ser chefe de vocês. Ele sabia do potencial que ele tinha. Ele sabia do potencial que ele tinha. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que Jefté,
ele era um homem que ele conhecia os princípios de Deus. Ele era um homem que, de certa forma, servisse ao Senhor, mas de uma forma religiosa. Esse é meu ponto de vista, tá bom? Só que você vai observar que por causa dos costumes dos povos que ele vivia, ele também entendia essa questão de sacrifício, de entregar sacrifício. Você percebe que quando você vai para a história de Saul e para a história de Samuel, Saul ele quis entregar um holocausto e não era para ele entregar o holocausto. Quem que tinha que entregar o holocausto? Era o sacerdote. E aí, porque Samuel estava demorando muito, o que Saul fez? Não, vamos adiantar aqui, porque Samuel está demorando muito. Era para ele também fazer isso? Não, né? Só que você percebe que ele também não precisava ter feito nada, porque o Senhor já estava com ele. A palavra fala que o Espírito do Senhor ele estava sobre Jefté. Ele não precisava ter feito um voto. Pior ainda, incluindo outra pessoa. Só que qual que era a intenção do coração dele? A intenção do coração dele era o eu dele. Ele ser reconhecido. Se me entregares na minha mão, eu vou te entregar uma oferta. Você vai perceber que algumas pessoas, isso é errado. Porque o Senhor fala que nós temos que fazer em secreto. Aquilo que você faz em secreto, o Senhor te honra publicamente. Aí você poderia falar, mas isso é a oração que o Senhor está falando. É tudo. A partir do momento que você faz tudo e cumpre aquilo que Jesus falou lá em Mateus 5, né? O que a tua mão direita fizer que a esquerda não saiba, ele está falando que é tudo. Porque o que a tua mão direita fizer publicamente ou para as pessoas, você não precisa ficar, a esquerda não precisa ficar falando, é você mesmo. Quando ele fala também sobre a gente orar, quando você for falar com o teu pai, entra no teu quarto, fala com o teu pai em secreto, que ele vai te ouvir publicamente, ele vai te honrar. Então você percebe que muitas pessoas que são religiosas, e a gente identifica aqui que Jefté, ele conhecia a palavra e para mim, na minha linguagem, ele era um religioso. Porque ele queria cumprir algumas coisas, mas ele também trazia costumes. Por que você acha que alguns estudiosos da Bíblia entendem que ele sacrificou mesmo, ele matou a filha dele? Na minha concepção, naquilo que eu estou lendo aqui, naquilo que a Bíblia fala, ele não matou a filha. Não, ele não matou a filha dele. Você vai ver aqui claramente que ela voltou e ela foi para um lugar que ela tinha que ficar reservada. Ele não matou ela, porque ele era um religioso, ele conhecia o Senhor e sabia que Deus não se agradava disso. De toda forma, ela viveu um sacrifício pessoal de vida. Ela foi abnegada de viver uma vida, de cumprir o propósito de Deus para um homem e para uma mulher, que é constituir família, né? Viver a missão de Cristo na terra, viver a missão de Deus na terra, dentro do seio de uma família. Então você percebe que ele era um religioso. Ele era um religioso. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, hoje, nós estamos vivendo, só que a gente fica querendo que o nosso eu seja recompensado, que o nosso eu seja reconhecido, que o nosso eu seja evidenciado, não é? Quando o Senhor já está. Então por isso que eu acredito que o Senhor ele estava com ele, porque era a intenção de Deus libertar todo o povo de Israel e não só ele. Aí você vai ver que a palavra fala que ele fez o voto, quem primeiro da porta da minha casa, versículo 31, me sair ao encontro, voltando eu vitorioso, olha lá, voltando eu, aqui a gente identifica também mais um momento do ego, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos, estes os derrotou. Aí versículo 33, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo Jefté a Mispa, sua casa, saiu-lhe ao encontro a sua filha, com adufes e com danças. E era filha única, não tinha ele outro filho. Você observa que essa moça, ela era feliz, ela era uma moça alegre. O autor ele coloca aqui para nós que ela juntou as moças, e ela saiu. A Bíblia não fala que ela juntou as moças, fala que ela saiu, né? Mas o autor estava falando que ela juntou as moças para festejar a vitória do seu pai. A Bíblia não fala da esposa de Jefté ou da mãe de sua filha. Então a gente fica aí como se ele fosse um pai aí que cuidasse e criasse da sua filha só, né?
Porque a Bíblia não traz esses detalhes aí sobre a mãe dessa moça. Mas ela foi criada dentro dos princípios. Ela era uma moça que ela era temente ao Senhor. E você vai parar para observar que quando ela soube da vitória, e a vitória não era só do pai dela, era de todo o povo. Você vai ver que a palavra fala que ela saiu feliz, com danças, adufes. Ela estava louvando ao Senhor. Ela estava celebrando, ela era uma jovem feliz, ela era uma jovem animada, ela era uma jovem alegre, ela era uma jovem cheia de entusiasmo, energia, ela era uma jovem que cativava, ela era alguém que era livre. Só que é interessante que a palavra fala que quando ele viu a filha, ele rasgou as vestes. Geralmente, isso na época... geralmente não, na época era comum, quando uma pessoa estava triste, que o sentimento era de luto, eles rasgavam suas roupas. Então automaticamente ela viu que a coisa era séria. Porque peraí, você está acabando de voltar de uma vitória, eu tô aqui celebrando, festejando ao Senhor, e você rasga suas vestes, o que aconteceu? Foi aí que o pai disse para ela, eu fiz um voto ao Senhor que se eu vencesse, quem saísse primeiro na porta da minha casa seria entregue em holocausto. Você vai ver que ela fala assim, faça, pai, faça comigo. Ela disse, pai meu, fizeste voto ao Senhor. O Senhor fez um voto ao Senhor, faça de mim segundo o seu voto. Você percebe que essa mulher, essa garota, ela aceitou o voto. Mas por quê? Porque ela se alegrou com isso? Não. Ela aceitou o voto porque ela temia ao Senhor, porque ela era obediente. Ela entendeu sobre obediência, até também relacionado aos 10 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, e você terá longos dias sobre a face da terra. Essa moça, ela já tinha uma vida entregue ao Senhor. Embora ela tinha os desejos dela, embora ela tinha vontade de viver e desfrutar da bênção da família, ela decidiu obedecer ao pai dela e obedecer ao Senhor. Mulheres no tempo do fim, têm abnegado a sua própria vida por causa de um voto, não é nem de um voto, acho que não seria um voto, mas por causa daquilo que o Senhor fez. Porque vamos falar a verdade, esse voto aqui encaixa muito naquela prática religiosa que muitos de nós temos, ou tínhamos, vai. Eu preciso, para mim ganhar uma graça, eu preciso... se eu ganhar uma graça, eu preciso durante 10 anos entregar doce para criança. Se eu realizar tal coisa, eu vou subir a escadaria de tal igreja. Se eu for curado de tal coisa, eu vou caminhar tantos quilômetros. Eu caminhando mesmo, tantos quilômetros. Quantas pessoas já não fez isso? Só que esse tipo de voto que coloca a vida humana em sacrifício, está negando o sacrifício que Cristo fez. Porque tudo é por graça. O Senhor fala que o que nós recebemos não é nada por mérito, é tudo pela graça. Nós não merecemos nada, Tudo que nós temos e recebemos é por graça, é por favor, é por amor, é por misericórdia. E o sacrifício de Jesus, ele já pagou todas as nossas dívidas, não há dívida. O que Jefté fez aqui, ele quis fazer uma barganha com o Senhor. Ele quis, na verdade, falar, o Senhor vai me dar a vitória, eu te dou minha filha. Nós não precisamos disso. O Senhor não faz barganha com ninguém. Hoje a gente precisa parar para observar como mulheres no tempo do fim, uma pessoa no tempo do fim, que você não precisa fazer votos. A palavra de Deus fala que o Senhor nunca nos pediu holocaustos. Oséias fala sobre isso. Jeremias fala sobre isso. Lucas fala sobre isso, que o Senhor nunca nos pediu holocaustos, sacrifícios. Ele sempre nos pediu obediência. 1 Samuel 15, o Senhor também nos fala isso. Que o Senhor nunca nos pediu holocaustos ou sacrifícios. Ele sempre nos pediu que nós obedecêssemos ao Senhor. Como que eu obedeço ao Senhor? Obedecendo a palavra dele. Aquilo que o Senhor diz. Meu Deus, olha a hora, olha a hora. Tem alguém que transbordou aqui que eu vi. A Rose. Deixa eu ver aqui o que a Rose transbordou pra gente já continuar aqui, Rose. Amém. É uma mulher sábia usada. Amém. Você é uma mulher sábia usada pelo nosso Espírito Santo. E bom que, através de você, usada pelo nosso Deus, vamos tendo sabedoria. Amém. Amém, Rose. Amém, minha querida. Louvado seja Deus, viu? Glória a Deus por isso.
O Senhor quer nos usar, né, Rose? Que a gente possa se permitir todos os dias ser usado pelo Senhor. Mas voltando aqui, você percebe que às vezes a gente nega o sacrifício de Jesus pelas nossas atitudes. E a gente não precisa fazer barganha. Você quer ver, tem pessoas que fazem barganha com o Senhor e falam assim: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que eu estou passando por essa luta? Você percebe que é uma fala que está revelando barganha? Porque o Senhor ele não vai te abençoar, o Senhor não vai te prosperar porque você é dizimista e ofertante. O fato de nós sermos dizimista e ofertante quer dizer o quê? Que a gente obedece ao Senhor e que a gente é aquele que entende que nós somos aqueles que vamos levar o recurso para a casa do Senhor. Como que chega o recurso na casa do nosso Deus? Como que chega o recurso na casa de oração? Por meio dos dízimos e das nossas ofertas. Por meio dos filhos. É por meio daqueles que entendem que o Pai que eles têm é dono de todo o ouro e toda a prata. E aí você vai ver que quando o Senhor ele fala ali em Malaquias, provai-me nisto. Provai-me nisto. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Ele não está falando para a gente fazer prova de Deus, falar, Senhor, eu quero ver, porque o Senhor não falou, agora eu quero que o Senhor prova para mim. A prova, quando ele fala provai-me nisso, ele está provai e vede. Vai para Salmos. Quando você vai em Salmos, o Senhor fala para nós, provai e vede que o Senhor é bom. O que o Senhor está falando? Sobre desfrute. Se nós formos dizimistas e ofertantes, primeiro, nós não estamos roubando ao Senhor. Porque a gente vai ver na Bíblia que tem uma forma de roubar a Deus. Como que a gente rouba a Deus? Nos dízimos e as ofertas. Porque os dízimos e as ofertas são do Senhor. E quando a gente fica conosco, a gente está roubando a Deus. Porque a casa de Deus, a casa de oração, a casa do nosso Pai tem necessidade do recurso por meio dos filhos. E quando os filhos se negligenciam a assumir as suas responsabilidades, o Senhor levanta outros meios. Mas a casa do Senhor nunca fica em escassez, entende? Então você percebe que quando ele fala provai-me nisso, ele não está falando que é para você fazer, e aí Deus, qual é que é? E agora? Vem ou não vem? E aí? O Senhor não falou que o Senhor derramaria? Não é esse tipo de prova. Não é uma cobrança. Ele está falando que você vai provar. Você vai desfrutar. Você vai ver que o Senhor vai derramar sobre você bênçãos sem medidas. Ele vai abrir as janelas do céu sobre você e vai derramar. É disso que ele está falando. Você percebe que a gente não precisa fazer barganha. A gente precisa ser obediente. E qual que é o segredo disso? É o Senhor falar, traga. Ele está falando, traga. Usando esse exemplo, ele está falando, você é filho? Então traz. Pronto. E aí você vai desfrutar da bênção do Senhor. Só que aqui, Jefité, você vai ver. Pega o papel para mim, fazendo favor. Higiênico? É. Tatuada. Não, pode ser higiênico. Obrigado. Aí você vai ver que quando o Senhor ele fala conosco sobre isso, ele está querendo nos ensinar, ele quer que a gente obedeça. Jefité, ele não precisava fazer troca com Deus. Ele não precisava colocar sua filha. Aí você percebe que ela era a sua única filha, voltando aqui. Então, quando a gente para pensar naquilo que o Senhor está falando conosco, você vê que muitas vezes, por causa dos nossos atos religiosos, obrigado, viu? Por causa, muitas vezes, dos nossos atos religiosos, a gente acha que a gente está comprando alguma coisa de Deus, está fazendo alguma coisa. Você percebe? Você percebe que é como se a gente estivesse querendo pagar a Deus? E nada que a gente venha fazer aqui na terra vai pagar toda a misericórdia, todo o favor, todo o amor que o Senhor tem derramado sobre nós todos os dias. É interesse de Deus que você vença batalhas pelo seu povo e em nome dele. É interesse de Deus. É interesse de Deus que você obedeça. Obedeça a palavra. Talvez você está vivendo num casamento que é opressor. Talvez você está vivendo num casamento opressor, que eu quero dizer, entenda aqui. O Senhor, ele jamais, o Senhor, ele se agrada de violência. O mesmo Deus que odeia o divórcio, ele é o Deus que odeia a violência. Entenda quando eu falo opressor, muitas vezes assim, na nossa concepção, tá bom? Não estou falando de opressão, violência física, violência emocional, manipulação, não estou falando disso, tá? Uma mulher que ela está sendo oprimida, violentada, ela está sendo assim, ela está passando por situações sérias, ela precisa ser acompanhada, ela precisa procurar profissionais que vai ajudá-la, né, a sair de um lugar que é opressor e que está matando ela por dentro. Não é isso.
Porque a gente observa que tem muitas pessoas, isso dos dois lados, tá? Hoje no tempo que nós estamos vivendo não é só homem, não. Tem mulheres também. E eu já ouvi casos, eu me movo vocacionalmente como pastora na igreja onde eu congrego, eu já vi casos de mulheres que elas agrediram, faz tempo que eu não soube mais, mas agredia fisicamente o marido mesmo. O marido passava por situações de pânico. Então, é para os dois lados, tá? Não tô falando de uma questão de violência, de uma questão de violência psicológica ou violência física, não tô te falando isso. Caso de violência psicológica, caso de violência física, precisa ter uma ruptura. Você precisa sair desse lugar, desse lugar de opressão, desse lugar de escravidão, desse lugar de violência, não é? Eu costumo dizer que Deus, o problema mesmo, quando o Senhor encontra dentro de uma ruptura de uma aliança, é a dureza de coração. Não é o pecado, porque o pecado o Senhor perdoa. Não é o divórcio. Porque se não houvesse a dureza de coração, não haveria divórcio. Se não tivesse a dureza de coração, também não haveria o pecado, né, do adultério. Então, o problema mesmo é o central, é o do coração. Mas eu quero dizer assim, às vezes você tá, eu acho que eu falei a palavra errada, não é nem um relacionamento opressor. Talvez você tá passando por algumas coisas que hoje você está vivendo um matrimônio, eu vou falar, eu vou ser bem clara aqui, tá bom? Porque hoje, como eu me movimento como pastor, eu converso com muitas mulheres, não só dentro da comunidade onde eu congrego, mas outras mulheres também, que a gente conversa, se relaciona e acaba se comunicando até por redes sociais. A gente observa que tem muitas mulheres, e eu vou corrigir o que eu falei um relacionamento opressor, não é isso. É um relacionamento. Tem muitas mulheres que estão vivendo um relacionamento hoje que elas não se sentem mais felizes no casamento. Elas não se sentem mais, elas não estão com esse sentimento de felicidade no casamento. Elas estão se sentindo insatisfeitas, elas gostariam de ter mais, elas gostariam que o marido fosse além daquilo que ele já é, que ele entregasse além do que ele já entrega. Elas gostariam que eles fossem diferentes, eu queria que ele fosse mais, eu queria que fosse melhor. Essa é a palavra. Se eu fosse fazer uma edição aqui, eu tiraria o opressor. Porque eu falei errado. Tá bom? Me perdoe. Eu falei errado, não é um relacionamento opressor. Relacionamento opressor, essa mulher, ela precisa sair dessa esfera de ambiente. Ela precisa sair desse ambiente para ela ser curada, né? É desse tipo de relacionamento que a gente percebe, onde Jesus fala, que não é por qualquer motivo que você rompe um matrimônio. Então eu observo que tem muitas mulheres que elas estão quebrando uma aliança que elas fizeram diante de Deus, onde Jesus foi testemunha dessa aliança, onde Deus, o Espírito Santo foi testemunha dessa aliança, por qualquer motivo. Às vezes porque, e eu tô falando de coisas que eu já ouvi, às vezes porque o marido engordou, ou o marido porque a mulher engordou, porque mudou de fase, sabe? Porque ele tá fazendo coisas que ela não gosta, ou então porque ela tá insatisfeita dentro do seu matrimônio, porque ela começou a olhar para fora, ela começou a olhar para a grama do vizinho, ela começou a olhar para o campo, né? Para aquele vasto campo lá fora. Às vezes não é nem do vizinho, às vezes não tem nem dono. Às vezes é um campo que está ali, mas ela está olhando. Então, isso na verdade, e isso tem ocasionado muitas quebras de aliança. Quebra de aliança que eu quero dizer é quebra de aliança matrimonial. Por causa daquilo que elas estão vendo, por causa daquilo que elas estão sentindo. Estão deixando de obedecer a palavra de Deus. Muitas mulheres estão deixando de obedecer, de demonstrar temor ao Senhor, como a filha de Jefité, porque têm ouvido, às vezes, coisas lá fora, que não ouve dentro de casa. Tem sido tratada de uma maneira que ela gostaria de ser tratada dentro de casa, lá fora. E aí o que acontece? Elas negam o amor a Jesus. Muitas vezes, mulheres, elas abrem mão daquilo que é eterno, daquilo que o Senhor já se faz presente ali, para viver um momento de prazer, um momento de alegria ou em busca da felicidade. Eu ouvi certa mulher, sem motivo nenhum que o marido tenha feito, motivo nenhum assim, grave, tá? Ela abriu mão de um matrimônio de muitos anos porque ela falou que ela queria ser feliz, né? Ela queria ser feliz. Só que a felicidade está em obedecer ao Senhor.
está em obedecer ao Senhor. E a gente vai parar para observar que no tempo do fim, a família tem sido um alvo muito grande para desconstrução da família. Homens e mulheres de Deus estão sendo enganados, confundidos. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos, se possível, o amor de muitos se esfriaria, por causa da maldade, da violência que aumentaria. Mas, se possível, os escolhidos seriam enganados. Entende? Então, se tem essa possibilidade de engano dos escolhidos, então a gente precisa vigiar. Nós que somos escolhidos. Então, é muito além do que eu estou sentindo. É o que eu sei. Aí eu vou entrar com você aqui, nós precisamos encerrar, porque o horário está bem avançado já, que eu vou relembrar você. O Espírito, ele sabe. A alma sente, o corpo desfruta. Você percebe que quando o Senhor disse, trazei, e eu vou usar porque fica mais claro para você compreender, quando ele fala de dízimos e ofertas, que ele fala para você trazer, ele está falando, me obedeça, você não precisa sentir, você não precisa estar com vontade, você precisa obedecer, o Espírito sabe, e aí o teu corpo vai desfrutar. Ele fala, vocês vão provar e vocês vão ver, que eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Então você percebe que tem algumas coisas que nós vamos desfrutar no corpo por causa da decisão do Espírito, porque é aquilo que a gente decidiu no Espírito. E o Espírito, ele não sente. Não fique esperando você sentir uma confirmação de Deus por um arrepio. Tem pessoas que falam assim, eu quero uma confirmação de Deus se é para mim romper o meu matrimônio, porque eu já não estou feliz. Tem mulheres hoje que elas estão usando a desculpa de romper o matrimônio porque o marido não vai na igreja com ela. Ela quer um marido que vai na igreja com ela. Ela quer um marido que ore com ela. Mas ela mesma não ora com o marido. Ela mesma não acompanha o marido em alguns lugares que agrada. Talvez na casa da sogra. Talvez ir assistir um jogo de futebol. Eu não gosto de futebol, mas vai junto. E não precisa ser todo final de semana, pode ser uma vez lá, a cada... né? Começar a valorizar aquilo que ele valoriza. Você percebe que tem muitas pessoas e mulheres abrindo mão daquilo que é um compromisso que Deus fez conosco. Porque essa moça, você vai perceber nela temor. Ela era temente a Deus. Ela era uma mulher, uma garota, que ela aceitou um voto do pai. Por quê? Porque o pai fez um voto ao Senhor. Você vai ver que ela fala aqui, olha. Assim, o Senhor fez um voto ao Senhor, versículo 36. E ela lhe disse, pai meu, você fizeste um voto ao Senhor. Faça de mim, segundo o teu voto. Mas por quê? Porque ela tinha temor ao Senhor, porque ela era obediente a Deus e também obediente ao pai. Ela era uma moça que estava entrando ali num processo de se preparar para o matrimônio. Ela era uma pessoa alegre e feliz. Quantas mulheres hoje, elas, por causa dessas questões, elas têm deixado de serem mulheres com propósito no tempo do fim, porque o marido sempre foi maravilhoso, sempre foi um marido que cumpria com tudo aquilo que ele deveria, mas ele tem defeitos, como ela também tem defeitos, e às vezes quer abrir mão para tentar ter momentos de prazer. Momentos de prazer não traz felicidade. Tem muitas mulheres que elas falam assim, mas meu marido não é cristão. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, 6, já começa a falar ali de matrimônio, que a mulher ou o homem, quando ele é filho, ele é crente, e ele tem um cônjuge que não é, quando os dois coabitam, ele santifica o cônjuge. Quer santificar o teu marido? Vai pro quarto. Vai pros... Eita glória, glória. Só não pode chamar o marido de irmão. Irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Só não pode chamar de irmão. Ai, meu Deus. Por quê? Porque não é espiritual esse momento. Esse momento é o momento de você ficar ali, entendeu? Daquele jeito que você gosta. Ai, Senhor, me ajuda a manter a compostura. A gente precisa levar a palavra de Deus a sério. Mas o meu marido, mas a minha esposa. Você precisa cumprir a palavra. Porque a palavra de Deus fala que, de outra forma, os nossos filhos não seriam santificados, nossos filhos não seriam puros. Entende? Então, como que eu santifico? Como que eu quero? Como que eu ganho meu marido?
1 Coríntios fala sobre isso. Calada, em silêncio, com seu bom comportamento. Você não precisa ficar falando muito pra ele, você não precisa ficar apontando os erros dele, você não precisa falar que ele podia ser melhor, ou comparando. Ah, porque fulano é assim. Não, nada de comparar. Vai desfrutar, vai ser você, essa mulher feliz. O que a gente aprende? Ô Rose, eu sou do extremo, eu sou de lá pra cá, assim, ó. Como que a pessoa tá falando sério e de repente já vem pra palhaçada? Mas é verdade, eu tô dando risada, Rose, sabe por quê? Porque senão fica muito sério pra falar, e é verdade. Vai santificar o seu marido, você vai deixar seu marido feliz, né? E aí você vai perceber que quando a gente para cumprir a palavra de Deus, você vai ver que é muito mais leve, é muito mais fácil do que você pensa. E a gente sai da esfera da alma. A nossa alma, ela quer sentir agora. Só que você cumprir a palavra de Deus, ela é um processo que você precisa primeiro entender quem você é. Quem você é? Você é filha. Como mulher, você é filha. Como mulher, você é amiga de Jesus. Como mulher, você precisa ser discípula de Jesus. Uma mulher no tempo do fim, ela precisa primeiro saber quem ela é. Você é filha de Deus. E o filho obedece. Lembra que eu falei que eu não faço nada obrigado. Eu faço porque eu amo. E quando eu amo, eu faço porque eu obedeço. E eu entendo que a minha obediência revela amor ao Pai. E eu, quando estou revelando amor ao Pai, eu me identifico como filha. Então eu não sou obrigada a nada. Tudo que eu faço por obediência. Eu faço porque eu sou filha. Então você entende também que você é uma amiga de Jesus. A amiga de Jesus recebe todos os segredos dele. Você tem amigos que você entrega seus segredos, você fala do teu coração, tem pessoas que sabem a mesma coisa de Jesus. Então ele também entrega os segredos dele para nós. E você é discípulo, você segue os mesmos passos de Jesus. O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz todos os dias e siga-me. Se você perder a sua vida, você vai encontrar ela. Então, do que a gente está falando? A gente está falando que não é para você ficar nas suas emoções, a sua vida, a sua particular. Se você for ficar olhando para o teu eu, para a sua vida, você vai falar de alma. Você vai falar das suas emoções, a gente vai falar das suas satisfações, daquilo que satisfaz o seu ego, que é o que aconteceu com o pai dele, com o pai dela. Você percebe que o pai dela, ele estava focado totalmente no eu dele, no ego dele. Ela não. Ela estava focada em Deus. Só que ele sofreu as consequências, porque ela era a única filha. Não ia ter descendência. E parou, interrompeu ali a descendência dele. Quem poderia dar uma descendência a Jefté seria a filha. Como ela era filha única, acabou. A história de Jefté acabaria com a morte da sua filha no momento que ela morresse. Entende? Então você percebe que os nossos atos, deixa eu te falar uma coisa, as suas escolhas, elas nunca vão ficar em você. Nunca envolva outras pessoas. Nunca envolva. Não faça votos comprometendo outras pessoas. É errado. O Senhor também fala isso para nós. Não jureis em nome do Senhor e nem por nada. Que a tua palavra seja sim, sim e não, não. Que passar disso procede do maligno. Então seja sim, é sim. Não, é não. Não tem que ficar jurando. Ah, eu juro por isso, eu juro por aquilo, pela minha vida. Nada de jurar. Assume. Entende? Quando você para olhar a filha de Jefté, você vai ver uma moça que tinha dentro de si uma mulher que entendia a palavra de Deus e que decidiu viver uma vida sacrificial. Ela foi um próprio holocausto. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que você decide obedecer a Deus, você está se entregando como sacrifício vivo ao Senhor. Romanos capítulo 12. Pra gente encerrar, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã, porque eu amo falar da palavra. Gente, pense numa pessoa que ama. Eu amo estudar, amo ficar lendo aqui, amo. Olha o que fala Romanos 12 pra gente encerrar. Eu peço-lhes, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que o apóstolo Paulo está falando de uma nova vida. Você vai ver que essa moça, ela saiu e ela pediu para o pai, deixa eu ir com as minhas amigas, então. E
ela foi com as amigas, porque ela ia viver uma vida sacrificial. Depois disso, ela foi com as amigas prantear, chorar e se preparar para essa nova vida que ela ia viver. Quando ela pediu aqui, olha, que ela queria ir com as amigas, então ela pediu: consente-me, que eu vá por 2 meses e fique com as minhas amigas e chore a minha virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela tornou para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por este proferido. E assim ela jamais foi possuída por varão. E assim ela jamais teve um marido, né? Daqui por diante você vê que as meninas, as mulheres de Israel, elas saíam por 4 dias para cantar em memória da filha de Jefité. Lembrar do que ela fez. Não foi porque ela morreu, foi porque ela era uma serva do Senhor. Ela demonstrou que ela era filha, ela era temente. Ela era alguém que era obediente ao Senhor. Ela tinha muita alegria, ela tinha muito entusiasmo. Ela era uma moça que ela amava a vida. Ela louvava ao Senhor, quando aconteciam as coisas, ela dançava, ela refletia a alegria dela. É linda essa palavra, é linda essa palavra. Então as mulheres trouxeram memória do que ela fez, porque você vê que ela fez com tristeza. Ela aceitou o voto com tristeza. Você vai ver aqui no versículo, ó. Com tristeza, ela recebeu. Quando viu, rasgou as roupas. E versículo 36, e ela disse: meu pai, fizeste-me o seu voto. Não é aqui ainda não. Ai, meu Deus, onde que é? Acho que foi aqui no livro que a gente leu, né? Que ela, com tristeza, ela pediu pro pai, ela aceitou, né? O pai falou com ela, só que ela não ficou irada, ela não foi contra, ela não ficou triste, mas ela também não se revoltou contra o pai. Ela ficou triste, mas ela não se revoltou com o pai, entende? Não era o que ela queria, mas ela falou: agora vamos lá. Entende? Então, nós precisamos parar para pensar que a gente tem uma aliança e a gente precisa cumprir os nossos votos. Você fez um voto. Eu quero falar diretamente para mulheres que são filhas, que são amigas, são filhas do Abba, são amigas de Jesus e discípula do Mestre. Você fez um voto diante do altar com seu marido. Não sei, hoje o Senhor vem falando comigo sobre isso. Você que fez um voto com seu marido, diante das testemunhas, mas a principal testemunha era Jesus. E às vezes por causa, ou talvez algum homem que esteja aqui, que seja casado, por causa de estar olhando, por causa de estar buscando satisfações, além daquilo que você já tem, não se satisfaz com aquilo que você já tem, você tem desejado quebrar esse voto. Você precisa ser obediente ao Senhor. Você precisa ser temente a Deus, porque há sempre recompensas em obedecer ao Senhor. O Senhor, Ele está presente, você precisa acreditar no Senhor, você precisa ter temor. Temor significa respeito. Quando a gente teme a Deus, a gente tá falando que a gente respeita ao Senhor, que a gente aceita os seus preceitos, a gente aceita as suas ordens, a gente aceita a sua maneira. Temer ao Senhor, você está dizendo que você concorda com o Senhor, que você entende que aquilo que Ele está escolhendo para você é o melhor para você. Temer ao Senhor significa amor, significa que você ama, porque eu temo ao Senhor e eu vou fazer isso. Então não abra mão da sua casa, da sua família, você pode pôr em risco toda a sua descendência. Para mim, essa história da filha de Jefité fala sobre isso. Para de ficar olhando para o seu eu, para o seu ego, para a tua satisfação, para o teu reconhecimento. Você ser reconhecido. Entende? Você precisa parar para pensar sobre isso. Não abra mão. Vai desfrutar. Na hora que o seu marido vir lá, tipo, encostando em você, vai pra glória. Vai pra glória. Ô Rose, eu sou da igreja Romanos 8. Ministério, Igreja Evangélica Ministério Romanos 8. Aqui em Campo Limpo Paulista. Tá bom? Essa é a minha comunidade de fé ali, onde eu sirvo ao Senhor. Vai desfrutar. Tira da sua cabeça, tira da sua mente as coisas que te irritam, as coisas que te tiram o prazer, as coisas que... Porque tudo começa na nossa mente.
Pense em outras coisas. E vai pro desfrute. Vai pro desfrute e vai até o ápice do desfrute. Porque é isso que Deus tem pra você. Menos que isso, tá no meio. Parou no meio do caminho. Vai pro ápice. Vai pro ápice. E não aceita menos que isso. Vamos orar, senão eu vou ficar aqui. Eu tinha muito mais pra falar com relação a isso, mas eu acho que é isso. Acho que basta. E se você se ama o Senhor, busca a ajuda do Espírito Santo, Ele vai te ajudar a passar por isso. É só um momento. É só um momento que a tua alma está gritando, o teu eu está querendo falar e você está abrindo mão, e você está desejando, melhor dizer, né? Abrir mão daquilo que é eterno, daquilo que realmente traz felicidade. Tá bom? Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigado por esse período, por esse estudo. Obrigado por nos ensinar tanto sobre Jefté. Como eu aprendi com esse pai, como eu tenho aprendido com essa filha. Obrigada, Senhor. O Senhor falou muito ao meu coração com relação aos dois. E nós decidimos te obedecer. Nós renunciamos o nosso eu, o nosso ego, nossa satisfação, os nossos desejos. Nós renunciamos o reconhecimento. Nós renunciamos. Tua palavra fala que não seja a nossa boca que nos louve, mas que seja a boca de outro. Nós renunciamos. Nós renunciamos, Pai, tudo aquilo que alimenta o nosso ego, tudo aquilo que alimenta os nossos traumas. Nós renunciamos. Abba, nos ensina a receber a Tua palavra, nos ensina a compreender as circunstâncias, as adversidades que vivemos como um processo de libertação, de cura, de tudo aquilo que nós já passamos um dia. Senhor, é o que eu te peço. Nos ensina a ser temente ao Senhor, obediente, como a filha de Jefté. Essa mulher que estava ali dentro de uma moça, que era alegre, feliz, que tinha regozijo, prazer na vida. Simplesmente por te amar, por ter o Senhor, como Deus, por ter o Senhor como Pai. Tinha prazer e aceitou. Ainda que com tristeza, aceitou te obedecer. Aceitou obedecer o Pai. Na verdade, ela aceitou obedecer o Pai em temor ao Senhor. Porque nós cremos que o Senhor tinha um tempo de paz, mas toda uma história nos ensina tanto. Então, Senhor, eu quero te pedir, nos dá um coração como o coração da filha de Jefté. Um coração obediente e temente ao Senhor. Um coração que entende que nada que nós venhamos fazer aqui vai recompensar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nada que nós temos para te dar hoje vai pagar as misericórdias que o Senhor tem nos dado, as dádivas que o Senhor tem nos dado. Nada que a gente faça. Nada que a gente entregue. Então, a nossa vida entregue ao Senhor como um sacrifício vivo, nós queremos entregar. Assim como essa jovem se retirou por 2 meses para se preparar para a nova vida sacrificial, vida de entrega, Senhor, nos dá esse direcionamento. Nós estamos passando por tantas lutas, muitas vezes, tantas pessoas têm passado aqui por tantas lutas matrimoniais. Eu quero te pedir, Pai, que cada pessoa que me ouve está passando por esse conflito emocional dentro do matrimônio possa desfrutar desse momento. Que elas possam desfrutar desse momento para essa nova vida em Ti, mas dentro do matrimônio. Honrando o voto que eles fizeram, que elas fizeram diante do Senhor com o seu cônjuge. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que elas entendam e aprendam cada princípio, cada ato que testifica, que manifesta a Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nos ensine que o Espírito de paz esteja sobre elas. Que o Teu Espírito, assim como foi com Jefté, antes mesmo das vitórias, esteja sobre a vida de cada uma das pessoas que ora comigo nesse momento, que intercede e concorda comigo nesse momento. Eu concordo essa oração, eu concordo essa liberação, essa revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar uma coisa aqui, antes da gente desligar. Como que você santifica o seu cônjuge? Coabitando com ele, tendo relação sexual com o seu marido. Isso. Ato mesmo.
Assim você santifica o teu marido, assim você santifica a tua esposa. Como que você ganha ele para o Senhor? Sem palavra alguma, somente com o teu comportamento honroso, digno ao Senhor. E tudo isso tem base bíblica, tá? 1 Coríntios 7 fala como você santifica ao Senhor, santifica o teu marido, tua esposa, o teu cônjuge. E lá em 1 Pedro capítulo 3 fala que como você ganha ele ao Senhor. Sem muito falar, só ter comportamento, tá bom? Pega a receita e vai. Beijo, que Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui comigo até agora, com muita paciência. Que Deus te abençoe.